Como é que vai brigar? Com o Bahia todo ano 300. Botafogo todo ano 200 aqui. O Bahia vai ficar um negócio discrepante, mano. E assim, hoje o Santos tem que entender que nesse jogo, do jeito que tá distribuído, ele não tem jeito mais dele competir se ele não for vendido. E aí assim, não é só ser vendido, como o Cruzeiro foi pro Ronaldo, que também acabou no final das coisas, né? Por linhas tortas acabou sendo bom, porque agora o Cruzeiro... a casa pro dono do dinheiro chegar entendeu? Se o Neymar Pai, você comparar a fortuna do Neymar Pai com o dono do Cruzeiro, assim, é humilhante. E aí, turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo com vocês. Deixa sua curtida no vídeo, porque a partir de agora vamos acompanhar o podcast do Futeboteco, né? Os 4 grandes. Rodolfo Gomes aí, o principal que vocês ouviram, é santista e tá reclamando do sistema de SAFs no futebol brasileiro. Os santistas que disseram que o Cruzeiro ia cair e quem acabou caindo foi o Santos, né? Entra na onda, vamos virar SAF também. Só que aí você tem que ter um dono aí, ó, que nem o Pedrinho BH, disposto a atacar dinheiro no seu time, do coração, porque fair play financeiro, esquece. Não tem isso no futebol brasileiro e cá pra nós. Eu acho que muito provavelmente nunca vai ter. Tem aquele ditado, nunca diga nunca, né? Mas eu acho que tá bem perto disso, viu? Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo que você vai anotar, que você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixa de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. Uma coisa que eu não falei sobre o Santos, importante. Desculpa, uma coisa que eu não falei sobre o Santos, importante. Uma coisa que eu não falei sobre o Santos, importante. Desculpa cortar o Solari. O Joaquim, zagueiro do Santos, a princípio deve estar indo pro Botafogo. Proposta de 8 a 10 milhões de euros. Uma proposta bem interessante. Falou do valor do Diego Costa, que é até mais novo, que está indo a 7,5 pro Krasnodar. Mas a minha reflexão a esse respeito não é necessariamente a perda do Joaquim, que o Jair, um zagueiro da base de 18 anos, tá jogando muito mais que o Joaquim. Que é bom zagueiro, o Joaquim, tá? Muito bom zagueiro. Se for pro Botafogo, vai ser um baita de um reforço. Mas isso tava me chamando a atenção o seguinte, cara. Antigamente, assim, sei lá, o Santos ia no Botafogo e nem tantas vezes, mas eram times que eram difíceis de tirar. Se o Botafogo tirar um jogador do Santos, o Santos tirar um jogador do Botafogo. Verdade. E, cara, o Bahia tá também brigando por essa contratação. O Bahia já tirou o Jean Lucas do Santos. Pode tirar, numa dessas, se vencer o embate com o Botafogo, pode tirar o Joaquim do Santos. E aí, assim, a gente entra, pra mim, num ponto fundamental que cara, não tá dando mais. O Santos não vai sobreviver mais desse jeito. O Santos perdia antigamente jogador para time grande da Europa, depois passou a perder para time pequeno da Europa, como todos os times brasileiros. Agora tá perdendo jogador aqui no Brasil para essas SAFs. Porque aqui a gente tem um terreno, Solari, no Brasil, que ele não tem o tal do fair play financeiro. Então, assim, o Bahia, que teve uma arrecadação pífia ano passado, nem foi o ano que constituiu a SAF e tal, quase brigou para não cair, se salvou na última rodada. Ele já contratou mais de 300 milhões de reais esse ano, que é tipo mais do que o triplo da sua receita. E isso, por exemplo, isso é absolutamente proibido que role na Premier League. Sim. O Newcastle, que é presidido não, ele é de propriedade de um cara que tem dinheiro praticamente infinito. De um país, né? Que é o Bin Salman. Se o Bin Salman quisesse, ele fazia o All-Star Team do mundo e fazia no Newcastle, e isso ia, tipo, não ia mexer com 1% do que ele tem de grana. Ele tem dinheiro para fazer isso. Por que ele não faz isso? Porque existe uma coisa chamada fair play financeiro, que diz o seguinte: você não pode gastar em jogador mais de 1,5 vezes daquilo que você arrecadou no ano passado, no ano anterior. A gente não tem isso. Se o Bin Salman viesse para cá e comprasse que seja o Santos e quisesse fazer a mesma coisa que eu falei aqui do Dream Team, montar, ele pode, porque não tem nada que barre isso, não tem nenhuma regulamentação. Então aí vem uma SAF, o Grupo City, e faz a festa no Bahia. Ah, mas vocês estão falando porque é o Bahia. Não, tô falando porque qualquer um. Vem o Textor e vem aqui e faz isso, entendeu? E aí a gente começa a criar um cenário de que se você não for por esse caminho também, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians, de SAF que tá rolando papo aí, se você não for por esse caminho, o Santos vai morrer.
Não é que vai morrer, vai desaparecer, mas não vai competir, não vai ser mais campeão, não vai dar mais alegria, não vai mais formar torcedor, não vai mais, sabe? Não tem como é que o Santos vai brigar? Me fala uma coisa, quem do time do futebol, o São Paulo tem condições hoje, o São Paulo vendeu um jogador que é importante, não era titular, tá mais por 7 milhões e meio. O São Paulo tem condição de pegar esses 7 milhões e meio de euros e falar, não, vou trazer um outro zagueiro com esse valor. Vai pagar dívida. Vai pagar, vai fluxo de caixa. O Corinthians, entendeu? Ninguém dos times, os nossos aqui, o Palmeiras talvez tenha condição de ir lá, porque é uma condição também, porque o Palmeiras é um caso, junto com o Flamengo, que são os times que talvez não precisem ser vendidos. Mas o Flamengo, hoje, né? Mas o Flamengo é talvez o único, tirando o Corinthians, porque o Corinthians, né, foi devassado pela política, né? Mas são os dois únicos times que talvez conseguissem brigar sem precisar de um investidor. O Palmeiras, ele tem uma questão que ele é muito bem gerido num mar de nada, que é o futebol brasileiro. Isso faz uma diferença. E o Palmeiras, ele ainda assim, para competir a nível com o Flamengo, ele tá precisando vender a toque de caixa toda a sua base. Tá vendendo assim, os caras nem estão jogando, os caras estão saindo. Se o Palmeiras estivesse numa situação super fodida, com um dono bilionário, ele poderia ter mantido aqui Hendrick, que estão por 3, 4 anos. Nossa, aí seria... Entendeu? Nossa, E ele sonho. Luiz Guilherme, ele não tem condição de... Ele precisa vender. Quando o Palmeiras vende, é porque ele precisa vender. Então o Palmeiras, ele tá com... E outro, não vai ter um Estevão por ano. Não vai ter um... Uma hora, por mais que a base seja muito bem gerida pelo João Paulo Sampaio lá, uma hora Dá você uma tem uma secada. interesse, dá uma secada. E aí, assim, como é que vai brigar? Com o Bahia todo ano 300. Botafogo todo ano 200 aqui. O Bahia Vai ficar um negócio discrepante, mano. E assim, hoje o Santos tem que entender que nesse jogo, do jeito que tá distribuído, ele não tem jeito mais dele competir. Se ele não for vendido. E aí, assim, não é só ser vendido, como o Cruzeiro foi pro Ronaldo. Que também acabou no final das coisas, né? Por linhas tortas acabou sendo bom, porque agora o Cruzeiro... a casa o Cruzeiro pro cara chegar e pagar mais. pro dono do dinheiro chegar e... Entendeu? Mas... É nesse cenário, de um cara que venha e invista muito dinheiro, porque é permissivo o futebol brasileiro e é a única maneira. Porque, cara, não dá. O São Paulo, cara. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. O São Paulo não consegue, a gente tá falando da janela, nós estamos discutindo, o São Paulo não consegue competir com esses times. Tem que vender o zagueiro para pagar a luz. O banco. Juros. Empréstimo. Você entendeu? Isso se vai pro Grêmio, vai pro... Que são times... O Grêmio Inter tá vendendo o Alário agora. Inter, entendeu? Acabou de chegar. Entendeu? É isso, cara. Muito Então alto a gente tá chegando num bagulho que é o seguinte... A gente não vai conseguir... Porra, Rodolfo, você queria que o Santos fosse vendido? Vai ser um dia muito triste na minha vida. Né? Porra, eu voto no meu clube. Eu vou lá, eu voto pra presidente, eu voto se eu quero estádio ou não. Minha voz é escutada pagando R$27 por mês. Isso é do caralho. Sim. É incrível. Vai ser foda. Mas, mano, Diferenciado. nenhuma torcida sobrevive se não gritar é campeão. Nenhuma torcida sobrevive se não competir. O Santos não pode virar um time que fica batendo e voltando, que fica brigando ano sim, ano não, pra não cair. Que fica brigando, 10º lugar, 10º lugar, da hora. Não dá, esse não é... O Santos é o time que mais fez gols na história do futebol mundial. Isso é um bagulho muito grande, Precisa mano. reconectar isso aí, né? Entendeu? Isso é um bagulho muito grande. E aí, assim, não tem outra saída. Qual que é a saída? Cara, eu tenho a impressão... Essa semana ele tava lá. Neymar pai vai comprar o Santos, cara. Mas é um cara Acho que pobre. o caminho vai ser É um cara pobre. Se o Neymar pai, você comparar a fortuna do Neymar pai com o dono do Cruzeiro, assim, é humilhante. Então, mas Com o do Textor. Assim, a gente tá falando de gente muito rica, então a galera não tem muita noção. Mas você pegar a fortuna do Neymar, que eu não tô falando de Neymar pai. O Neymar pai é um subsidiário da fortuna da família Neymar. o Ney Júnior é bilionário. Não, mas pega a fortuna da família Neymar, contando o Neymar Júnior. Cara, é parada de 2 bilhões de dólares, cara. Tipo, não, de reais. De reais. Neymar não é o primeiro brasileiro bilionário? Bilionário, mas em reais. Jogador? Eu não sei. Não, é em dólar. Ele tem 1 bilhão de dólares. Eu acho que é ele tem 5 bi de reais. 5 bi de reais. Ele tem 1 bilhão de dólares. Mas exatamente. o Pedro Lourenço é mais rico que ele. É mais rico do que ele. Quanto Porque que é o Pedro Lourenço? Acho que é mais de 7, velho. É Por isso. aí. Cara. É uma puta grana, cara. O cara é muito rico. Entendeu? É uma puta grana. Então, assim, se o Neymar pai comprar, ele não vai chegar lá e vai fazer o que o Ronaldo fez, mano. Acho que ele vai arrumar a casa pra outro vir comprar. Profissional e pra vender. Puta, isso é um escárnio. Sim. O cara comprando meu time O pra Santos fazer vai virar pra fazer mercadoria. Vai não, né? No Cruzeiro não vai ser isso, não. Os caras já falaram que no Cruzeiro vai ser uma empresa familiar, pô.
vai arrumar a casa para vender. Quem fez isso foi o Ronaldo. Agora o Pedrinho vai investir pesado. O Cruzeiro se firmar lá no topo da tabela e depois o time vai se autossustentar. Pão de negócio. Mercadoria, porra. Mas, O problema cara, não é nem ser o futebol mundial virou mercadoria. Então, mas aí Tirando o Real Madrid e aceitável, pô. Barcelona, Vai fazer o quê? o Manchester United é mercadoria, só foi vendido agora. Os times da Itália foram vendidos. É assim. Então, mas fazer o o quê? caminho, então, é de que caminho- todos os times serão vendidos. A questão não é Vendidos, se cara. vai ser vendido ou não. A questão é vendido pra quem? Exato. E quando, né? E quando? Exato. Mas alguém tem que ser alguém, cara, tem que dar a sorte, que a gente vai ter que dar a sorte. E eu já sei que no Corinthians, se um dia vender pra uma SAF, não vai, Vai ser um monte de picareta que vão comprar, com Exatamente, certeza. entendeu? Isso é fato, porque é uma continuidade de quem tá lá no comando, que é quem vende o time. É isso. Quem vende? Quem vai fazer essa venda? Somos nós, os torcedores, que vão organizar essa venda? Não, são os caras lá em cima que têm todo o domínio daquilo e que vão fazer vendas casadas ainda. Fazer umas vendas aqui, ó, beleza, mas eu vou ficar de diretor aqui da turma do não sei o quê. Vai ter, né? Cara, mas é curioso, cara. Eu entendo 100% do seu ponto e acho absolutamente legítimo. Mas, cara, pra mim o futebol é recheado de ingredientes intangíveis, velho. Eu nunca quero o São Paulo que seja comprado. Nunca. Mas se os 19 forem o São Paulo não, e o São Paulo caindo pra segunda divisão e se fuder, Cara, numa mas- hora. Quando cair, você vai mudar de ideia. Pode ser. Entendeu? pode É ser, que nunca pode caiu. ser, pode ser, Quando pode ser. cair, você vai falar: Meu Deus, tô aqui na Série B jogando com o Ituano em plena Pra mim segunda-feira. é velho. parecido com a reforma do Morumbi, mano. sacou? Não, mas Eu estabeleço um paralelo da reforma do Morumbi. Eu sou contra a reforma. Não, você acha que Não eu sou. tem quem Eu não sou a favor, cara, do Santos ser sim, vendido. sim, mas é que eu acho que assim, cara. Vamos, cara, o Leicester puta, foi campeão inglês. O São Paulo gritou é campeão ano passado numa Copa do Brasil que derrubou Palmeiras, Flamengo, Corinthians. Eu acho que assim, se tem um esporte em que o improvável acontece com mais recorrência é o futebol. Então, No assim, mata-mata. Não mata nas Copas, né? e Nas tudo Copas, bem. não. As memórias afetivas que todo mundo lembra são os mata-mata, né? Mas você não lembra do tri brasileiro do São Lembro mais de Paulo? mata-mata, cara. Lembro mais de mata-mata, com certeza. Nossa, eu odiava o São Paulo no Pô, tri o brasileiro. 32ª rodada de 2008, qual que é? São Paulo Sei fez lá. até camisa, pô. Não, 6-3-3. Mas cara, eu acho que é isso, assim, porra, meu, vender o time, é o que você falou, virar uma mercadoria. Porra, se eu fosse torcedor do Bragantino, cara, eu ia odiar a Os Red caras Bull. Eu ia mudaram comprar a frente cor. pra- É, Ô, Bob, a parada ali foi você diferente. você começar um campeonato de pontos Mudaram a cor do escudo. Mataram o Carijó, É, o não, Carijó lá, aquele... Não, isso obviamente que não. Isso não ia acontecer no Brasil. Mas, por exemplo, você abrir. O ano que o Santos classificou, Série A, pá. Aí, Paulistão, até aquela fatídica hora que a CBF solta as rodadas a tabela da Série A. Cara, antigamente eu olhava e falava assim, puta, deixa eu ver aqui quantos pontos dá pra fazer. Já pensando, hoje em dia, tipo assim, mano, ficar o nonozinho aí, hein? Oitavo, voltando da segunda divisão. assino Cara, agora. isso é uma merda, cara. É. Isso é uma Mas vem cá, e merda. os times que enquanto a gente dominou a parada toda, os times que eram, que sentiam o que a gente tá sentindo nesse momento, os Bahia, Fortaleza. Eles estão tristes. Fortaleza, Eles estão tristes? não tão tristes, mas né, Bragantino. a gente vai ter que buscar isso. Eles buscaram antes, porque eles estavam perdendo. E sem vender. E o Fortaleza sem vender. O detalhe do Fortaleza é interessante, porque o Fortaleza é o que você tá querendo dizer. O futebol é intangível. Se a gente organizar bem a casa, dá pra ganhar. Mas o problema é organizar bem a casa. Mas Quem o- tá organizando Mas o bem a casa se Fortaleza, não é por SAF? exemplo, perde o Caio Alexandre pro Bahia. Um tudo jogador bem. fundamental. Ganhou. Não, tudo bem. Pega o Luceiro e o Não, cara faz 20 gols. né? Tudo bem, porque tem inteligência. O Isso, ideal tem é que todos os profissionalismo clubes lá. tivessem Profissionalismo. o profissionalismo de, tipo, não... Breno precisar- Lopes. Mas Tá ainda jogando, assim, tá a jogando diferença, ainda assim a diferença econômica é, É brutal, brutal, cara. brutal, sem O dúvida. Bahia, você pegar o que o Bahia fez, o Bahia tava atrás do Fortaleza, aí... Cara, tipo, simplesmente escalonou de uma hora pra outra, porque foi vendido. E eu acho essas conquistas um tanto artificiais. Mas elas são. Mas no final dos dias, os caras estão lá brigando e a gente Mas, tá aqui. mas o Fortaleza é o exemplo de que Pois é, dá Fortaleza é mesmo. pra sobreviver, fazer boas campanhas. Mas aí prometer pro um teu time como São Paulo, como Corinthians, não vão conseguir não vão fazer conseguir isso. porque são muito grandes pra Concordo. ficar tomando taca e É. fazer o que o Flamengo fez lá. É. A galera queria matar o Bandeira, o Mauro César ia todo dia na ESPN descer o pau nele. Cara, é isso. Tipo, o Flamengo. Ele falou, mano, a gente não vai ganhar, a gente vai reconstruir a casa, vai organizar tudo, vamos sofrer, mas ali na frente a gente volta porque a gente é o Tem Flamengo. 42 milhões de torcedores. Exato, né? porque a gente é o todo Flamengo, mundo a gente é que uma tem, potência. mano. O Santos não tem, mas, velho. mas tem uns que tem e não sabem aproveitar também. Não, Corinthians. É isso, né, turma? Eu acredito que
para times assim que não seja com grande torcida e tal, grandes receitas, que nem o Flamengo, por exemplo, a alternativa, quando quebrar, vai ser sim, virar SAF. Deixa essa curtida no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Porque daí abre a oportunidade de um investidor, assim como Pedro Lourenço, investir e recuperar o seu time. Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. O Pedrinho vai tornar o Cruzeiro cada vez mais vencedor. Esse é o DNA do Cruzeiro. Os rivais estão se doendo porque o Cruzeirão voltou. Valeu, falou, fui!